Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Peerdustry. Hoje a gente tem dois convidados ilustres aí, são grandes parceiros da Peer há um bom tempo já. Hoje a gente vai receber o Cleiton e o Fabiano aqui da Cadmil. Pessoal, obrigado por terem vindo, Nós por que agradecemos aí, Bruno, prestigiarem o nosso oportunidade. podcast também. Um prazer é nosso aqui. Legal, vamos bater um papo legal aqui hoje. Eu queria aproveitar, começando para pedir para vocês se apresentarem rapidamente, depois eu vou perguntar um pouco de história, de como é que vocês chegaram até a usinagem. Então, por favor, puderem começar uma breve apresentação. Pode falar um pouco da empresa também. Aí depois eu quero saber como é que vocês vieram parar aqui. Maravilha. Bom, eu sou o Cleiton, né? Sou sócio proprietário juntamente com o Fabiano da empresa Cadmil, né? E nós somos lá da cidade de Sorocaba e a gente tem a nossa empresa aí tem 6, 7 meses. A gente abriu em outubro essa empresa aí. E até então a gente era aí funcionário aí no segmento aí da usinagem, trabalhando para outras pessoas, né? E a gente teve essa parceria junto de desenvolver esse assunto, maturar ele para a gente poder abrir empresa. Então hoje a gente tem nossa empresa aberta aí. Eu sou da área da usinagem já faz muitos anos, né? Eu tenho 22 anos de usinagem. Tudo focado em fresamento, né? Sempre fui pro fresamento. E o Fabiano, ele é da parte de torneamento, então foi quando a gente somou esforço para a gente montar a empresa. Então eu sou da área de fresamento, eu sou formado em engenharia mecânica, sou engenheiro mecânico, trabalhei muito tempo com projetos, né? Então essa bagagem aí que eu tive aí na parte de estudo, somado com a usinagem, me ajudou aí a conseguir um pouco de bagagem para a gente conseguir ter uma pauta na empresa lá. Então hoje a empresa tem uma parte direcionada que é de minha responsabilidade, e tem outra parte que é direcionada à responsabilidade do Fabiano. E da minha parte lá a gente toma conta aí do segmento da parte comercial, segmento da parte de fresamento, toda essa parte aí a gente tenta atender lá. Graças a Deus está dando tudo certo. Que bom. Então, eu sou Fabiano, sou natural de Maceió, né? Já estamos aqui, eu estou aqui em Sorocaba já há 20 anos, já trabalhando com a parte de tornearia. Tanto o CNC quanto o convencional é direcionado a mim. Na parte da Cadmil, a parte de torno, é tudo comigo, né? A parte de centro é com o Cleiton, o torno comigo. E 40 anos já, 22 anos já trabalhando só com torno. A minha parte, a especialidade é torno. Já passei por todas as áreas que você imaginar, de fabricação, de mineração, óleo e gás, fabricação de máquina, de tudo que é tipo. Essa é a especialidade que eu tenho, né? E juntando com a dele, a gente formou uma equipe que vai crescer, cara. Que bom. Se Deus quiser, essas coisas vai andar e a gente vai crescer e vai ser bem falado. Já estão crescendo, né? Então, Que esse legal. esse é o intuito da nossa empresa, né? Quando a gente montou a empresa, a gente tinha um intuito de fazer uma empresa, porque Sorocaba lá, né, para quem conhece lá, é uma cidade que tem muita usinagem, tem bastante usinagem na cidade. E a gente abriu nossa usinagem para ser uma empresa conceituada, grande, é só o tempo que vai dizer se a gente vai ser, mas a gente está trabalhando para isso. Mas a Legal. gente quer ser muito bem conceituada, né, como ele comentou. São aí 22 anos de usinagem, né? Ele focado só especializado em torneamento, eu com fresamento. Peças que ele faz, se você olhar assim, parece que foi feito no CNC, ele fez na mão, né? Fez tudo lá no torno convencional lá. Legal. Então são bagagem que a gente tem para levar para a vida, que tem tudo para fazer a nossa empresa andar. Parceiros como a Peerdustry, que tem aí nossa parceria, nos ajudou muito no começo da empresa. Hoje a empresa deve muito, né, essa parceria que a gente tem. Então pra gente foi muito bom e Pra a gente gente também. tem um projeto aí longo, né, pra gente chegar no nível que a gente quer, de ser muito bem conceituada lá na cidade de Sorocaba e no Brasil também, que é o que impede, né? Com certeza. Então a gente tá trabalhando para isso. Vamos continuar trabalhando e a gente vai chegar nesse objetivo. É isso, muito bom. Agora entendendo um pouquinho, né, como é que a usinagem chegou na vida de vocês? Vocês falaram, aí cada um vai ter sua história, né? Não, eu quero ir para esse segmento, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Volta os 20 anos lá atrás, como é que pintou a usinagem aí para vocês e chegaram até aí? Cara, assim, no meu caso, eu não conhecia nem torno, nada. Parte de segmento de usinagem, nada. Eu morava em Maceió, né? Sim. E eu tava com 16 anos e na escola apareceu a oportunidade que os amigos da escola que convidou para fazer uma prova no Senai. E como eu não tinha nada a perder, né, cara, eu fui fazer a inscrição. Fiz a inscrição juntamente com mais 5 pessoas. Uhum. E dos 6, que era o sexto,
só eu passei Olha só. no Senai para fazer aquele curso de aprendizagem industrial, que era 1 ano e meio. Você estudava, não precisava pagar. Aí foi daí que eu conheci. Eu fiz mecânica de manutenção de máquinas na época. Uhum. Aí passa por todas as áreas, né? Fresamento, parte de plana, solda, tudo. Aprendeu a manutenção da máquina. Daí ali foi o começo de tudo, no Senai de Maceió lá. Uhum. Fiz 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio parti para um estágio, né? Que você sai do Senai, faz o curso e antes dos 18 anos. Aí passei, se eu não me engano, era na Braskem, lá em Maceió, que é uma empresa Tem uma muito planta grande lá, né? Isso, muito Muito grande. grande. Só que o empecilho, não tinha 18 anos ainda. Ah, sim. Não pegaram ninguém. Da turma que eles falaram que ia pegar todo mundo era de menor, ninguém foi chamado. Mas daí o Senai já colocou eu em outro lugar, que foi na Pedreira, lá em Maceió. Comecei tudo do zero, porque lá na Pedreira não tinha instrumento, não tinha nada. Para você trabalhar era tudo rústico. Mais robusto, vamos dizer assim, Nossa, né? você tinha que fazer tudo na mão. Você tinha que fazer a sua ferramenta, você não tinha instrumento, você tinha que... Ou você fazia ou você fazia. Daí Não já tinha era- não tinha outra opção. Já era Mas mais usinagem também, né? era Usinagem de manutenção. manutenção. Manutenção em geral. Manutenção que era da fábrica inteira, né? Da Usinagem, pedreira. caldeiraria. Tudo Lá aquilo. tem tudo, só que a parte da usinagem era torno, plana, aí eu tinha que fazer. Era uma oficina só para manutenção da empresa. Maravilha. É aquela história, cai uma peça na mesa, tem que Você tem que resolver, fazer. reparar ela, fazer uma igual. Trabalhei com um senhor lá 6 meses. Ele não me ensinou nada. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o emprego, né? Que é uma coisa que cabeça do ser humano é difícil. Enquanto mais ele ensinar, é melhor para ele. Uhum. Que ele vai livrar mais a parte dele, né? Vai ajudar, uma coisa vai agregar outra. Mas ele não, ele preferiu dessa forma. Não me ensinou nada, com 6 meses mandaram ele embora. E eu nem na máquina tinha pego ainda, 6 meses na empresa. Aí o gerente chegou em mim e falou, não, o que você não souber fazer, você me fala que eu faço fora. E eu fui aprendendo, dali foi o pontapé inicial. Passei 2 anos nessa empresa lá, fiz muita coisa, daí eu aprendi a trabalhar lá. Daí fui para Maceió mesmo, que daí essa empresa era no interior, né? Tinha que todo dia sair 5 da manhã e chegar lá no interior era 7 horas. O ônibus da empresa levava. Uhum. E foi aonde que eu aprendi, cara. Basicamente foi aquilo ali, foi o pontapé inicial. Daí quando eu fui pra Maceió que as coisas começaram a andar mais. Aí você já foi mais pro ramo da tornearia e tal, né? Isso, aí já fabricar já com desenho, pegar os desenhos. Porque lá era só manutenção, não tinha desenho, né? Sim. Até então. Sim. Aí daí eu comecei a desenvolver. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, as coisas foi mais fácil pra mim. Uhum. Porque lá as máquinas são muito antigas, cara. Os caras trabalham com cada máquina que só Deus na causa. Uhum. E você tem que fazer. Tem que sair a peça com desenho. Tem. Aí chegando aqui em São Paulo as coisas andou mais porque as máquinas são melhores, tem digital. Aí aprendi a trabalhar com CNC também, que é uma coisa que, putz, é muito mais fácil. Aí pra mim foi, puta, agregou muito. E chegou aqui, pra mim facilitou muito as coisas. E quando que você saiu de mais generalista, né, de solda, caldeiraria, usinagem, foi mais pro torno, assim? Como é que foi esse movimento? Então, quando era na pedreira, era uma oficina mecânica. Então, eu só trabalhava no torno e na plana. A parte de Tá. caldeiraria tinha um setor que fazia. Tá, então você já começou Já no torno só no lá. torno. Torno e Isso. plana. Isso. Tá. Aí depois quando eu fui para Maceió também, só era torno. Uhum. Aí não me especializei, não quis também. Sim. Eu sei fazer, mas eu não gosto. Sim, sim. A parte de fresa, de centro de usinagem, eu não me interessei. Eu preferia, assim, ser especialista no meu segmento, né? Torno, o que aparecer no torno eu vou fazer, eu vou desenvolver, né? Sim. E a decisão de vir para São Paulo foi buscar oportunidades? Foi puxado para uma oportunidade? Como é que foi isso aí? Assim, veio meio que sem rumo, cara. Aí eu cheguei aqui em São Paulo meio que sem nada. A minha história de vida é meio complicada. Eu cheguei aqui com meu filho, que tá em Maceió, né? Da primeira esposa, e ela veio primeiro. Ela veio porque a irmã dela estava aqui. Uhum. Aí ela decidiu vir pra cá e me chamou, me convidou. E eu
assim, não pensei duas vezes, cara. Porque, assim, já vinha o meu pai na minha cabeça, ele falava, viu? Porque o meu pai já trabalhou em São Paulo e ele trabalhou nas melhores fábricas aqui antigamente, na década de 80, né? Sim. Ele trabalhou na Mercedes, na Colgate, na Colin, foi um monte de empresa boa. Aí ele dizia, quando tá lá, não, quando eu crescer eu vou levar você para São Paulo. Você vai. E ficou na minha cabeça ali. Só que tudo, Deus tem um plano na vida de cada um, né? Então, apareceu a oportunidade e eu vim. E graças a Deus tá dando certo, cara. As coisas tá andando. De lá pra cá as coisas melhorou muito. Desde o dia que eu cheguei até aqui, até hoje, né? As coisas andou. Que legal. Não foi, nunca andou pra trás. As coisas só andou pra frente. Que legal. E se Deus quiser vai andar mais ainda. Que Com agora certeza. que a gente tá com a empresa, as coisas vai ter que andar. Que legal, que legal. Muito legal essa trajetória. E você, Cleiton, conta como é que a usinagem chegou na tua vida ou você chegou na usinagem? Como é que foi isso aí? Bom, a minha história é um pouco paralela, mas um pouco oposta da dele. Eu venho de uma família de metalúrgico, né? Meu pai é fresador, toda a vida foi, né? E nós somos uma família de 4 irmãos, né? Todos homens, né? E meu pai já era da área, o pai dele era marceneiro, mas não tinha nada de mecânica. Então ele fez Senai, toda a vida dele foi de fresador. Toda a vida dele teve essa área da mecânica envolvida na vida dele. E quando a gente começou, né? Quando a gente é mais novo e quer começar a trabalhar, particularmente eu não tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com mecânica. Nunca passou na cabeça. Eu queria trabalhar, não sei a área. E Deus sabe o que faz, como ele falou, né? Eu já tentei trabalhar no mercado. Quando despertou aquela idade, eu tenho que trabalhar, eu comecei a tirar para tudo quanto é lado. Já levei currículo em mercado, levei para entregar panfleto, enfim, nada dava certo. Tinha um motivo, a gente não sabia, mas nada deu certo. E eu tentei, quando eu era muito novo, eu tinha um amigo meu que sempre andava comigo, a gente naquela época não tinha ônibus, né? Então pegava a bicicleta e vou. Tem Senai, vai abrir vaga no Senai, vou pro Senai. Já em Sorocaba? Sorocaba. Tá. Eu sou de lá Você e nunca saí de nasceu lá. lá. Isso. Aí, eu cheguei a fazer a inscrição do Senai, naquela época tinha a bolsa lá, né? Que você tinha que fazer a bolsa, fazer 2 anos de Senai, curso de aprendizagem industrial lá. E se você passasse, o Senai te encaminhava para uma empresa. Eu fiz essa prova, não passei na primeira prova, esse amigo meu passou. Né? Parabenizei ele tudo lá, mas fiquei frustrado por dentro, não passei, enfim. Teve oportunidade, que daí eu ia chegar na idade que atingiu o limite. Eu teve a segunda prova para me fazer. Eu fiz essa segunda prova e não passei também. Fiquei em suplente. Só que não teve desistência. Eu não consegui a vaga. Eu falei, caramba, então acho que o Senai não é para mim, né? Aí, beleza. E daí eu comecei a fazer... Eu fiz o Rubens Faria, também não passei no Rubens Faria. Fiz o Politécnico, não deu certo lá também. Aí eu cheguei meio que a se conformar. Caramba, eu acho que eu não tô muito esperto, né? Porque várias provas aí não consegui fazer nada. E na empresa que meu pai trabalhava, uma empresa que hoje não existe mais, chamava LLN Ferramentaria. Era lá em Sorocaba, que inclusive é na mesma rua de onde está o nosso barracão hoje. É um barracão um pouco mais para frente. E ele estava precisando de um funcionário para trabalhar de motorista na empresa dele. Né? O encarregado dele lá, que fazia o serviço de motorista na empresa de usinagem, estava tarefado e mais não podia. E eu tinha tirado a minha habilitação recente numa empresa que eu trabalhei, do segmento de fazer copo, chamava Dixtoga em Votorantim. Dixtoga, Isso. sim. Aí eu entrei nessa empresa, fiquei 3 meses, né, temporário, o dinheiro só serviu para me tirar a habilitação. Catei o dinheiro, fui lá e tirei a habilitação. Fiz 18 anos. E o que me ajudou? Aí a habilitação me abriu essa porta de emprego na empresa que meu pai trabalhava. Então eu comecei a trabalhar lá com meu pai, né, muito novo ainda. Aí comecei a trabalhar lá. Seu pai era da usinagem na ferramentaria? Ele era da usinagem fresador na ferramentaria. Ele é fresador lá na ferramentaria. Ele já era ferramentaria. fresador lá. Legal. Toda a vida ele foi fresador. Aí eu trabalhei lá de motorista, né? Comecei a trabalhar. No primeiro dia que eu fui manobrar o carro dentro da empresa, bati lá no... fui dar ré lá, bati no material lá, enfim. Ajudante mesmo. Entrei de ajudante e motorista. Como eu não tinha serviço de motorista sempre, eu sempre fui muito curioso, sempre quis aprender, né? E eu via lá os fresadores, os torneiros trabalhando assim... E como ele comentou que ele nunca se interessou pela área de torneamento, de fresamento, eu era oposto, eu não queria saber torneamento. Eu olhava o torno assim, mas não via graça, eu gostava da fresa. Então via lá o pessoal furando. E sempre tem aquela maquininha que ninguém quer, né? Então como não tinha serviço lá dentro para fazer de externo, eu tinha furadeira radial lá. Aí eu namorava aquela radial, eu quero trabalhar lá, furar, alguma coisa eu tenho que fazer. Aí eu comecei a trabalhar na radial, devagarzinho, né? Ajudava lá, varria o chão, fazia café, toda a atividade de um ajudante geral. Que hoje quase nem tem muito essa profissão, mas eu fazia lá. Então eu fazia café, atendia as pessoas, varria o chão, jogava cavaco, toda essa função aí que tem aí no chão de fábrica, era a gente que fazia, erguia peso, era muito magro na época, tinha que erguer peso maior do que eu mesmo, então os outros ajudantes tiravam sarro de mim que eu não aguentava o peso, né? Enfim, aí consegui devagarzinho, né, pra empresa, pra quem é fresador, o cara que já é mais, eu não quero fazer aquele serviço só furar. Sim. Passava pra molecada, nós éramos em 3 ajudantes.
E os 3 ajudantes, todos muito espertos, né? Então, aí o dono lá da empresa, ele tinha as máquinas convencionais, que foi o boom lá na época de 80, 90, só tinha máquina convencional. CNC não era uma realidade para todo mundo. E na empresa dele só tinha máquina convencional, manilhadora, torno, plana. E eu comecei a aprender pouquinho em pouquinho cada uma. Aí eu vi que eu precisava fazer alguns cursos, né? Porque, poxa vida, eu trabalho aqui com usinagem, eu não sei ler um paquímetro, eu não sei ver um desenho. Aí eu fui lá e fiz o curso. Me matriculei, peguei meu salário, fui lá e paguei um curso de desenho primeiro. Isso, Senai de volta, ou não? Ou não, cursos fiz de numa outros empresa, lugares? numa escola lá de Sorocaba chamada CAD alguma coisa, não lembro mais. Que legal. Eu fiz esse curso específico de mecânica, assim. Isso, só para desenho técnico, Que leitura legal. e interpretação. Aí fiz esse curso de desenho lá, aprendi a mexer bem com desenho. Opa, agora eu entendo o que eu tô vendo, né? E o instrumento, o paquímetro em si, eu aprendi trabalhando, né? Vendo, as pessoas me ensinando, os funcionários mais velhos ensinando também. Então, como a gente tem muita energia, né, e trabalha no chão de fábrica, o funcionário que às vezes é mais tranquilão, ele passa o serviço pra gente. Pra gente era bom. Eu comecei a trabalhar, o dono viu, tanto em mim quanto nos outros ajudantes também, a oportunidade de tirar proveito disso, né? Evidentemente tá pagando pra gente trabalhar lá. E surgiu que ele comprou o CNC. Ele comprou lá na época dele lá e comprou uma fresadora CNC. Você lembra o ano disso? 2002. 2002, primeiro 2002. CNC. Ele comprou o primeiro CNC dele. Ah. E ele decidiu que ele não ia colocar funcionário. Eu vou pegar os 3 ajudantes e vou transformar em programador. Olha só. Em operador, enfim. Pegou os 3 meninos, arrancou dos ajudantes, contratou outros ajudantes, colocou a gente nas máquinas CNC. E, evidentemente, a gente matava muita peça. A gente era menino, não sabia nada. E era Então, totalmente diferente e não tinha base para pedir ajuda, né? Não tinha isso. Aí ele contratou um programador lá, uma época lá, e esse programador só fazia o programa e instruía a gente a trabalhar. Então a gente trabalhava, pra você ter uma ideia, a empresa rodava 24 horas, só com 2 turnos de 12 horas. Eu trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã durante um mês. Aí quando virava um mês, aí trocava. O que estava trabalhando das 6 da tarde às 6 da manhã, aí revezava. Aí um ia de dia, um ia de noite. Então a gente ficou fazendo isso aí mais 2 anos, trabalhando. Olha só. E a gente foi aprendendo a trabalhar com programação, e eu gostava muito de aprender, né? Então, a parte do convencional, eu comecei a largar um pouquinho e comecei a me interessar pelos códigos G lá, que a gente, o G41, G2, G3, eu achava muito interessante. Tinha o programador lá, ele fazia, a ferramenta vinha e executava o que ele colocou. Eu ficava, caramba, mas como o cara fez isso, né? Com código, né? Com código. Aí eu fiquei, caramba, que coisa interessante, quero aprender. Aí eu comecei a perguntar, eu sempre pergunto, né? Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Aí eu perguntava pro programador, o programador também era bom, que eu soubesse para ajudar ele, né? E essa empresa chegou num ponto dela lá que a gente, no meu entender naquela época, eu achava que eu já era um profissional, mas hoje eu sei que eu não era. Eu tava no caminho, mas não era um profissional formado. Mas a gente já sabia, conhecia do usinagem, conhecia instrumento. E aí essa empresa teve um momento financeiro dela lá, que um cliente muito grande cortou eles e ela faliu. Praticamente ela faliu, né? Aí, caramba, né? E trabalhava nessa empresa 3 pessoas da minha família, eu e mais 2 irmãos. Então a renda da casa caiu. Instantaneamente. Instantaneamente, para todo mundo. Então todo mundo, de repente, teve que catar o carro e entregar o currículo junto. Naquela época ainda tinha o currículo, né? Sim, sim. Meu pai arrumava emprego rápido, mas a gente não tinha bagagem. E foi quando o destino aí me colocou na vida desse menino aí, né? Aí vocês conheceram. Eu entrei na empresa, você entrou depois, né? Eu entrei depois. Ele entrou depois. Uma empresa lá em Sorocaba, lá, a gente pegou, eu entrei nessa empresa, né? Eu levei meu currículo lá, eu quero trabalhar de fresador CNC, que era a máquina que eu trabalhava. Aí o dono falou assim pra mim, olha, eu já tenho fresador CNC, eu não preciso de um fresador CNC. Ah, tudo bem. Aí peguei, saí da empresa dele, fui embora e levar mais currículo. E no meio do caminho veio uma ligação dele. Naquela época era telefone, tinha WhatsApp, né? Aí eu parei o carro, atendi o telefone dele, olha, eu não tenho a vaga de fresador CNC, mas eu tenho de fresador convencional. Se você se interessar, eu tenho pra você. Eu queria trabalhar, falando, tá bom. Peguei a vaga, aí fui pra essa empresa. E depois, aí na empresa tinha muita máquina, bem mais onde eu trabalhava, né? E tinha muita CNC. Então eu trabalhava lá e tinha esse cara que já era o fresador CNC, que era o Galo, né? O Francisco, o apelido dele era Galo. E ele tinha um ciúme dessa máquina CNC, ele não deixava nem chegar perto. Então eu fiquei lá na fresadora, só que como tinha retífica, tinha plana, tinha cilíndrica, tinha radial, centro de usinagem, todo mundo já estava numa máquina. E eu queria aprender, então o rapaz saiu de férias. Ah, mas foi a deixa. Na hora que ele saiu de férias, eu fui pra máquina. Aí fui pra máquina e o dono viu que não precisava do cara lá, que eu sabia fazer também. Aí eu mostrei pra ele que eu sabia trabalhar na CNC. Então ele já ficou mais tranquilo. Eu fui pegando credibilidade nessa empresa. E depois de um tempo, o rapaz que tomava conta do CNC, que era um amigo nosso, inclusive hoje, ele tomava, o Elton, ele que era o programador lá.
Uhum. E eu não conhecia até então de programação CAN e nada de CAD, era zero, é só programação no painel de Na máquina. máquina. Aham. Então eu vi, e teve um rapaz que passou lá, Thiago Magueta, um amigo nosso também em particular, ele era o programador lá. Tinha esse Elton e tinha esse cara que trabalhava lá no planejamento e fazia programação. Uhum. E eu fiquei encantado de ver ele, como que ele consegue um negócio que ele gerou ali no computador, ir lá para a máquina e executar. E era cada peça linda. Segmento alimentício, lembra da empresa Sanovo lá? Era umas peças muito bonitas, brilhava. Eu falei, eu quero aprender. Aí eu fui atrás. Aí esse Thiago Magueta, que é o meu professor, eu chamo ele de professor até hoje, eu paguei do meu bolso, né? Eu queria aprender, o interesse meu, não era da empresa, eu queria aprender para mim. Aí eu fui lá e paguei para ele. Aí eu fiz um curso de SolidWorks. Primeiro curso que eu fiz com ele, SolidWorks. Que ano que era isso, você lembra? 2009. 2009. 2009. Fiz Tá. o curso em 2009 com ele. Paguei particular, não era escola, mas ele sabia muito, né? Sim. Paguei pra ele, ia na casa dele de noite, depois do horário, ia Tipo lá. aula particular mesmo. Aula particular, igual a gente tá aqui. A gente sentava lá na mesa dele lá, ele tinha uma lousa lá e fazia a aula dele lá. Fiz a aula com ele lá, a gente aprendia o SolidWorks. Aí eu chegava em casa, o que eu vou fazer? Eu tenho que modelar alguma coisa. Catava copo pra química, começava a medir, modelar um copo, modelar uma colher, essas coisas aí. E devagarzinho a gente foi trabalhando. E nessa empresa que a gente trabalhou junto por quantos anos? Aí eu fiquei 14 anos lá, você saiu antes, você saiu uns... 13 anos a gente trabalhou junto. Eu saí em 2020, ele saiu ano passado por causa da empresa. E nessa empresa, né, eu consegui, eu chamava um pouco de responsabilidade para mim, né? Eu queria aprender mais. Então eu fiz o curso do SolidWorks. Acabou o SolidWorks, eu fiz o avançado, fiz o de molde, fiz o de desenho, de montagem, tudo com esse Thiago Magueta. Eu não tenho diploma de escola assim do SolidWorks, eu tenho conhecimento comigo, Sim. que eu aprendi com ele. E fiz o do Power Mill também na época, né? Que hoje é um CAN que é muito forte aí no mercado, paralelo a muitos outros que tem. Claro. E eu fiz lá o Power Mill também aprendi, então é uma coisa que eu gostava. Então eu me dediquei para isso, eu comecei a ficar programador. E eu de programador lá, eu assumi, era 5 centros de usinagem, CNC, e eu programava todos. E despontou um pouco a necessidade, por ser uma empresa pequena, não tem um funcionário para cada função. Um funcionário faz 2, 3 funções. E eu comecei a fazer a de programador e a de projetista. Aí eu comecei a trabalhar com projetos também. Aí comecei a desenvolver dispositivo. Graças a Deus a gente vê, né, que a empresa tinha dificuldade de ter as coisas, então a gente tinha que fazer, que nem ele. Não tinha nada, ele tinha que fazer. Então isso desperta uma habilidade que outras pessoas não têm, né, que é o desenvolver. A criatividade ali. Então eu comecei a trabalhar muito nessa parte de projeto. Eu projetei muita ferramenta para uso próprio interno, né, dispositivo, e comecei a crescer um pouco nessa parte do projeto. E chegou um tempo que, né, evidentemente, eu cresci até onde eu podia. O dono queria que eu assumisse também a parte de torno, né? E eu vou repetir as palavras dele, eu não quero saber de torno, não quero, não gosto. Eu gosto de fresamento. E ele, não, mas eu preciso que você tome conta do torno, o fresamento tá fraco. Não, eu quero torno, eu não quero torno, eu quero fresamento. Se você pôr no torno, eu vou embora da empresa. Aí tá bom. Aí fiquei lá. Aí chegou um tempo lá que a empresa, alguns funcionários começou a sair, me sobrecarregou bastante, né? Eu fiquei cansado, né? Era tudo eu tinha que projetar, eu tinha que programar, eu tinha que descer, operar, entregar peça, ir lá medir. Era muita função. Aí chegou um tempo que eu tenho que sair dessa empresa. E até então o meu mundo era ali, né? Era aquela empresa, ali. E eu não tinha contato com tanta gente igual a gente tem hoje, né? Hoje eu e o Fabiano, a gente tem muito contato, a gente conhece muita gente, né? Então eu saí de lá. Eu comecei a mandar currículos em empresas, e uma empresa lá da nossa região lá, bem grande também. Como eu tinha feito a faculdade, né, de engenharia mecânica, eu queria trabalhar de engenheiro, não queria mais trabalhar de projetista. Aí eu entrei numa vaga de projetista lá, mas já pensando em pegar uma vaga de engenheiro. Entrei nessa empresa, né, o segmento deles era ferramenta de extrusão de alumínio, de perfil de alumínio. Tá. Uma empresa bem grande lá. Aí entrei na área de projeto lá. E quando eu cheguei lá, eu sei que a empresa, eu não vou citar o nome dela, mas é uma empresa assim que tem uma fachada muito bonita, mas lá dentro a coisa não é assim. É bem sem recurso, bem arcaico. E eu querendo aprender, eu querendo crescer, eu vi que isso aí foi um empecilho para mim. Então eu falei, caramba, não vai dar certo. Referência de crescimento lá dentro. Eu queria crescer. E as vagas de engenheiro, né? As vagas de engenheiro que tinha lá, quando eu descobri o salário, eu desanimei. Falei, agora que eu vou embora mesmo. Na época, acho que era R$4.500 para um engenheiro júnior. Você tentou mudar, né? Você tentou Tentei implantar várias coisas. Levei o pessoal da OpenMind, que é de desenvolvedora de software, para implementar lá. Tentei mudar o CAD, tentei mudar a ferramenta, enfim. Era barrado, tinha um motivo para isso. Eu não queria ficar perdendo meu tempo. Falei, vou embora, então vou embora. E, paralelo a isso, eu não contei, teve um tempo que eu comecei a dar aula de SolidWorks também, né? Eu aprendi tão bem que eu comecei a dar aula também. Então, teve uma época da minha vida que eu trabalhava na indústria normal e dava aula à noite.
Chegou um tempo que eu até aluguei uma sala para dar aula. Então Olha, eu que dava legal, aula. que legal. Então eu dava aula do SolidWorks, dava aula do Power Mill. Em Sorocaba teve muita demanda nessa época aí, por quê? Porque quem era operador de máquina, o cara queria aprender a programar. Então tinha muito aluno. E foi a hora que o meu nome começou a expandir, né? Ó, procuro Cleito. E a sua rede foi aumentando, Foi né? aumentando. Contatos. Isso, mas não foi só com os alunos, porque aconteceu o quê? Os donos de empresa, o cara ele tem um funcionário, ele precisa de um funcionário multitarefa. E a empresa começou a pagar para o funcionário fazer o curso. Aprender Então, com bastante gente da empresa me procurou, ficou sabendo, né? Intermédio de boca a boca. Ó, o Cleito tá dando aula. O cara entrava em contato, viu? Você dá aula de Power Mill, de SolidWorks? Sim, dou. Cara, tem um funcionário meu aqui, quanto você cobra para fazer para 2, 3 alunos? E começaram a pagar para fazer para os funcionários. Que legal. Só que quando o dinheiro não é o seu, você vê que o funcionário ele não tem interesse. Não tem tanto interesse. Particularmente eu recebi, então não reclamava, né? Eu dava o conteúdo que foi proposto a vender e acabou. Se ele vai seguir dali para frente ou não, aí não era comigo. Sim. Mas eu dei aula para bastante gente lá. Que legal. Então eu fiquei nesse tempo todo aí fazendo isso. E passei por mais algumas empresas aí, uma empresa do segmento de telecomunicação também, né? A gente tava até olhando ali fora ali. Aí eu fiquei de projetista lá também. E depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma última empresa que eu estava para trabalhar na parte da gerência. Então trabalhei com gerência lá e foi quando a gente se sentiu bem na pele, assim, porque a empresa era uma empresa grande, com muita máquina, mas a equipe extremamente fraca, Então... Não adianta a máquina sem pessoa, né? E como a responsabilidade era minha, da parte da gestão, eu que absorvi esse impacto, né? Então foi uma dessas experiências, assim, para mim não muito agradável nesse sentido. Então até então, né, tava sendo legal o que eu tava fazendo, o salário era bom, tudo mais, mas dessa parte de fazer gestão de pessoas, que também não é uma coisa que a gente pode fugir, né? Porque hoje a gente tem empresa, amanhã a gente tem que ter funcionário. Vai passar por isso. Para mim foi bom essa parte, desenvolver isso. Mas não foi uma experiência agradável pelo nível de funcionário que tinha nessa empresa. Então, esse nível de funcionário, para você ter uma ideia, produziu o terceiro turno matando peça o turno inteiro. Então, para mim, não foi legal. De uma empresa que a gente veio, que era só profissional capacitado, que a gente aprendeu demais, né? Tem que ter qualidade, tem que ter, né? A peça tem que ir brilhando para o cliente, tem que estar na medida, centésimo, milésimo, coisa fina. A gente se acostumou a trabalhar assim. Sim. Então, quando a gente acho foi para essa que empresa aí... Uma coisa que a gente fala muito pensa muito eu não quero ser a pessoa mais inteligente da sala. Se for, eu tô na sala errada, né? Eu quero ter pessoas para me inspirarem, para aprender, para seguir uma jornada, né? Para você conseguir subir o seu nível. Se Se cercar de pessoas que te vão levar para frente, Se né? você é o mais inteligente da sala, você precisa ir para outra sala, né? Para ter mais Exatamente. pessoas melhores do que você para você aprender ali, né? Isso é o nosso intuito. A gente se cerca de pessoas que têm potencial para levar a gente para frente. E até então tem dado certo, né, Fabiana? A gente tem gente parceiros, por trás amigos aí que da ajudou a gente bastante coisa, né? Sem dúvida. Tem uns caras aí que a gente Você pôde ver naquele dia que você foi lá na empresa, né? Tem um senhor lá... Especialista em ferramentas, Especialista. né? Ele tá por trás da gente ali já faz desde o início. Sim. Ele deu um suporte pra gente. Uma força pra gente enorme. Nossa. Experiência, Tudo que né? precisar, ele puder ajudar, ele vai ajudar. É isso, a gente não consegue caminhar sozinho, né? A gente precisa Não tem cercar de como. pessoas que realmente agregam, né? E isso são mais ou menos 20 anos de cada um que vocês Isso, a comentaram, mesma né? idade a gente tem, né? De 40 carreira. anos, os dois, né? Carreira igual, começou igual Legal. também, 22 anos aí Com trabalhando. 18, já tava trabalhando no torno já. Legal. Com 16 eu aprendi, né? Com 18... Já começou a tocar. O que vocês viram de evolução nos últimos 20 anos? O que mudou no ramo de usinagem de todos os aspectos? Gestão, máquina, pessoa, processo, tecnologia. O que vocês conseguem lembrar que mais marcou assim, vocês durante essa trajetória de hoje para aquela época? Ah, cara, pra mim, mesmo que vim de lá do Nordeste lá, é muita diferença que a gente viu, é muita máquina antiga que a gente tinha lá, muita coisa feito, que assim, você tinha que fazer suas ferramentas. Aqui não, cara, depois que a gente chega aqui, que você vê a tecnologia, tem ferramenta para tudo que é tipo. Você não precisa fazer mais nada, é só pedir, você tem as pessoas, você direciona a sua demanda. Você está com uma dificuldade de um material, você chama um representante e o cara vem com a ferramenta certa. Já tem a solução, né? Rede de apoio, vamos dizer Isso. assim, para ferramenta, material, maquinário, tudo que é máquina. tipo. Você não tem que assim, ficar improvisando mais nada. As coisas hoje em dia tá muito mais fácil, assim. É custoso, assim. Porque, assim, tem valor as coisas. Só que ele resolve o problema naquela hora que você precisa e você vai estar com uma ferramenta ali para a vida inteira. Se você trabalhar certinho, você tem a ferramenta ali.
Sim, é aquela história, né? Você vai fazer alguma coisa por hobby, sei lá, no teu carro. Você não tem a ferramenta certa, você vai ficar o dia inteiro lá tentando soltar aquele parafuso, né? E você vai Isso, na mecânica ou na concessionária, o cara plac, encaixa ali Na e já hora. resolveu, né? Isso. é, Então, quanto custa, né? Você ficar o dia é, inteiro tentando fazer sem recursos, sem né? recurso, cara. As coisas mudou muito. Tá Uhum, muito mais fácil. Do meu modo de ver, assim, que eu vim do Nordeste. Lá ainda é difícil as coisas, que eu sei que ainda continua da mesma. Não é da mesma forma, assim, melhorou, mas não muita coisa, né? Porque os caras não investem. uhum, E uhum, outra, é demorado, né? Para você enviar um produto daqui lá, por mais que as coisas facilitou muito, mas é assim, o custo é maior. E aqui, uhum. não, aqui a gente tem tudo na mão. Aqui tá em São Paulo, aqui você tá. A gente tá em Sorocaba, mas se a gente quer uma ferramenta de São Paulo, o cara entrega no mesmo dia, É na mesma rapidinho, hora. né? É 1 hora de moto, o cara vai e te entrega. Então, em termos de regional, você viu essa É mudança, né? isso. Mas em termos aqui em São Paulo, depois que você já estava aqui, o que que você viu de evolução ao longo desse tempo aí? Ah, cara, o maquinário, né? O maquinário evoluiu pra caramba. Você vê máquina com 5 eixos, você trabalhando ali em simultâneo. Não Uhum, tem nem que, assim, você não imagina que do tempo que a gente começou, dos 20 anos pra cá, eu nunca tinha visto um negócio daqui. A máquina trabalhar simultaneamente 5 eixos, ela movimenta pra tudo que é lado. Cara, é impressionante. O negócio é de outro mundo. Pra mim é bonito de ver. sim, É muito bonito e eu acho interessante também. sim. E em termos assim de pessoas, conhecimento, Ah, além de equipamento, o que que mais cara, você para vê de... pessoas, cada vez você vê pessoas mais sem interesse, na verdade. Então não evoluiu, isso foi ao contrário. É o Isso contrário. Você vê, foi retrógrado, Mas você né? sabe que Regrediu. isso é uma coisa inversa da outra, né? Pra você ver que a tecnologia, que nem ele comentou, teve muita evolução, né? O CNC, quando a gente viu um CNC 3 eixos, ficava com ele desse tamanho. Nossa, é lindo. Foi pro Uhum, quarto, foi pro o quinto, tem quinto, máquina de 9 eixos, tem robô com 11 eixos sim, sim. trabalhando. Então a evolução de maquinário foi muito grande. Só que teve uma palestra que eu assisti que o cara falou, olha, o mercado, ele sabe que não tem mão de obra. Ele sabe disso, o mercado tá atento a isso. E o que o mercado tem que fazer? Ele tem que se defender. Não vai fechar as empresas Não porque não vai, tem mão de obra. Não vai não vai. fechar. O que tem que fazer? Tecnologia. Isso aí. Então hoje é automação da programação. Antigamente era um programador, hoje tem uma automação para fazer o que o programador fazia. Então tem muita coisa envolvida na parte de tecnologia, justamente pensando no que não vai ter lá na frente. Sim. Então tem bastante automação, bastante robótica, bastante coisa envolvida na parte de tecnologia que vai suprir essa falta de mão de obra. Não vai parar, não Não, vai, não o vai. segmento não vai parar. E da usinagem, que é o segmento que a gente trabalha, graças a Deus, a gente sabe que não vai parar. Sim. Não param a usinagem, tudo tem envolvido uma usinagem. Já um copo, ele partiu de uma usinagem, teve um molde lá, alguma coisa no sentido, foi partido de uma usinagem, uma mesa, uma cadeira, enfim. Microfone, tudo que a gente tá aqui, Tudo que a né? gente tudo. imagina passou por uma usinagem, em algum Sim. momento Da vida ali, da né? vida ali do produto. Então passou por usinagem, não tem o que fazer, a usinagem ela vai continuar. Teve Ela, muito desinteresse da área, tá tendo, né? Aqui em São Paulo, acredito que seja a mesma coisa que lá em Sorocaba lá. A galerinha que é mais nova, que era para estar despertando e levar esse assunto adiante, nem todos estão interessados, a gente sabe disso. Uhum. E muita empresa lá tá sofrendo o mesmo problema. Precisa de mão de obra, não tem gente. Precisa de mão de obra, não tem gente. E quem sabe trabalhar, tá cobrando o preço que quer. Sim, E o cara que é dono de uma empresa, ele se vê obrigado a pagar. Né? A sim. gente sabe que usinagem é difícil, usinagem, tudo é caro, que ele tá dizendo, é difícil mesmo, é caro. Hoje a gente tá do lado de cá da empresa, a gente sabe que é caro. Mas a gente sabe que tem retorno, né? Você Sim, comprar uma ferramenta, ela tem retorno. sim. Não é um dinheiro que você vai catar, usar uma vez só e jogar fora. Você vai ter retorno. Então, se você conseguir comprar uma ferramenta adequada para fazer um serviço mais rápido, é dinheiro no bolso, Sim, né? sim. Então, teve evolução na questão da ferramenta. Você vê as empresas Iscar, Kenameto, Sandvik, Seco, todas. É uma briga constante de tecnologia de ferramenta. Uhum. Uma lançou, outra já está lançando. Se a outra não lançou, outra vai lançar primeiro. Não para. É constante. É tecnologia, é investimento. E isso aí não vai parar. Então, para a parte de usinagem, né? Você vê as máquinas CNC aí, que a gente teve lá na feira lá, a máquina tem integração com o IA dentro da máquina. É isso O aí. negócio está num ponto muito avançado. E então equipamentos e tecnologia avançando e vocês sentem as principais mudanças aí, o desinteresse de mão de obra. É isso que mais pega, assim. Então, tem uma coisa que não está fechando, né? O avanço, a velocidade do avanço tecnológico não está alinhado com o avanço
da mão de Da obra. mão de obra. A mão de obra tá um problema. A mão de obra especializada, né? Claro, claro. A mão de obra tem Claro. muita aí, né? Tem bastante gente aí que quer trabalhar, mas assim, para você trabalhar na usinagem, né? Não é do dia para noite que você vai aprender tudo que a gente sabe. Hoje a gente tem bagagem de 22 anos, mas são 22 anos Sim, sim. trabalhando com isso aí, fazendo, né? Então não vai ser um menino que vai começar a trabalhar amanhã e vai saber tudo. Então tem que despertar nele isso aí, ele querer aprender o que a gente aprendeu lá atrás. Sim. Mas aí que tá o problema, despertar isso nas pessoas. Sim, E sem o mercado dúvida. não tem tempo de esperar isso. E em termos de gestão das empresas, o que vocês acham que evoluiu de lá para cá? Sobre o ponto de vista de funcionário e agora sobre o ponto de vista de empreendedor, né? A gente tem que falar do que a gente viu, né? Do que a gente viveu, né? Claro, da experiência de vocês. E do que a gente viveu, que eu tava até um pouco tempo atrás, o cara parou no tempo, cara. Ele vai fechar a empresa dele daqui um pouco, não vai demorar muito. Por quê? A gestão, ele não consegue ver isso que a gente a gente viu que estava errado, a gente sabe tudo que está errado, então a gente tá tentando fazer diferente, né? Porque ele não investe, o cara não investe em máquina, o cara não investe em ferramenta, então ele vê isso como um custo. Então isso como um custo, aí ele só vai regredir, porque ele vai trabalhar com máquinas velhas, com um ferramental ineficiente, e ele não vai produzir aquilo que tem que produzir. Sim. E a culpa vira o cliente que quer pagar aquilo e não a ineficiência dele, né? Isso. Mas por que será que isso acontece? Será porque a velocidade da inovação é tão alta que é difícil acompanhar? Ou, assim, a gente acaba ficando mais confortável em não querer mudar o tempo inteiro e evoluir o tempo inteiro? Como que você vê isso? Eu acho assim, é porque não tem experiência, né, cara? Não passou pelo que a gente passou, no chão de fábrica, você tem que saber, né? De tudo aquilo que ele tem a experiência assim, estudou numa faculdade, faz tudo ali, mas ele não tem bagagem daquilo ali, da fábrica em si. Ah, eu preciso comprar uma ferramenta, mas por que eu preciso comprar uma ferramenta? Porque tem que ser rápido o negócio, tem que fazer mais rápido. Mas o que para que você ganhar falta, dinheiro. Fabiano, você acha que falta o vendedor da ferramenta conseguir mostrar isso para esse tipo de líder? Esse cara não quer. Porque assim, a gente está falando, você está pensando em experiência, mas é lógico que ela reflete uma fatia do mercado, né? Isso, né? Então, não é todo mundo, né? Não é mas todo pensando nessa fatia, o que falta para as pessoas, na sua opinião, né, entenderem o custo-benefício, né? Vou fazer investimento nessa ferramenta, o vendedor deve mostrar isso, né? Ele deve testar, deve falar, olha, essa ferramenta custa tanto, é tanto mais rápida, né? Mas por que as pessoas não viram essa chave, né? O gestor de hoje, ele pensa muito no dinheiro que sai do bolso na hora, ele não pensa no que ele vai ganhar com Curto isso. prazo, né? Ele vê o dinheiro imediato, a ferramenta é R$2.000, puxa vida, mas... Pô, peguei um serviço para fazer de 4.000, metade eu vou gastar em ferramenta, mas aquela ferramenta não vai usar uma vez só, vai fazer mais vezes, se vir o serviço de novo, ela já se pagou. Sim. Então tem ganho com isso, você vai fazer mais rápido, você vai fazer melhor, a qualidade é melhor, tem ferramenta para isso. Sim. Caro, é caro, a gente sabe que é caro mesmo, ferramenta não é barato, e a gente vê isso no que a gente faz hoje, a gente vende usinagem, a gente sabe o trabalho que a gente faz, o trabalho nosso é bom. É bem feita, com qualidade. Sem dúvida. Aí você tem a sua margem de preço lá que você trabalha. Vai ser no mesmo caso a ferramenta. A ferramenta tem que estar tecnologia, tudo envolvido por detrás. Então, essa tecnologia tem um custo. E ela tem um benefício. Então, cabe ao gestor hoje, eu enxergo assim, que lá, pelo menos na região que a gente trabalha, o problema é isso aí. O problema é a questão do cara entender que o dinheiro que ele tira do bolso agora não é um prejuízo, é um investimento. Né? Você vê, tem empresa lá que são do mesmo ano de nascimento lá, várias empresas. Nossa. Mas tem empresa que tá voando. Em Sorocaba lá você passa um galpão enorme. Na mesma safra, né? Mas tem empresa que não foi pra frente, porque é gestão. Tudo Sim. tá relacionado à gestão, né? O vender, né? Hoje a venda consome o mercado. Tudo é vendido. A gente trabalha com terceirização de serviço. Mas a gente tem que vender esse serviço, tem que fazer, ficar conhecido, né? Então tem dono de empresa que eu conheço que não vende. Ele paga um cara para vender. Né? Essa empresa que ele está comentando, o dono não vende. Ele tem um funcionário que faz a venda para ele. Então, se ele perder o funcionário, ele perde a venda junto. Então, essa parte de você ter o relacionamento com o seu cliente, né? Você tratar bem ele, né? Isso a gente vê até no mercado. Eu quero no mercado. Hoje tem mercado com ar-condicionado. Parece um shopping. Você não parece estar passando no mercado. E você quer voltar lá de novo. Então, o cliente é a mesma coisa. Você tem que tratar bem ele. Você tem que fazer ele se sentir bem. Você tem que passar segurança para ele. Esse período de você passar segurança para ele
faz uma parte do trabalho de gestão, né? Você tem que vender a sua empresa. Então, isso vai passar uma confiança e uma credibilidade para o seu cliente que vai trazer o serviço para dentro da sua empresa. E às vezes você tem uma ponta de venda meio que desconectada da operação, falta um pouco de conteúdo para passar e dialogar, né, com o cliente, assim. Exato. Né? E uma coisa interessante que vocês comentaram, né, da ferramenta e tal, investimento, né? Também tem o outro lado, porque hoje tem muita opção de ferramenta, tecnologia, etc. Bastante. E, ao mesmo tempo, é difícil ter previsibilidade do serviço, né? Então, quando você pensa em usinagem de baixo volume, né? Spot, assim, os investimentos que podem ocorrer, muitas vezes tem que estar relacionado àquela peça voltar ou ter um serviço parecido, que você não tem essa garantia de lugar nenhum, né? Então, é difícil, né? Tem muito mais opção, mas você não consegue também ter a previsibilidade de algumas ferramentas, por exemplo, né? Para fazer aquele investimento. Lógico, tem outras que são o básico que você vai precisar de qualquer jeito para ter um bom desempenho. Mas tem essa dificuldade também, né? De prever o que vai chegar, prever o que vai voltar. E às vezes a gente vê, assim, dois parceiros nossos muito próximos perguntando se para fazer tal peça vai ter que comprar uma ferramenta que é muito cara, perguntando se tem, sei lá, algum outro parceiro que tem. Né? E às vezes do lado, no mesmo quarteirão, tem. Empresta a ferramenta. Deveria, né? Para ser mais eficiente. Deveria, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não dá nem tempo de ver se o colega tem e tudo mais. Às vezes vai usar uma única vez. Então, é um desafio, né? É um desafio essa gestão aí. Essa parte a gente sofreu bastante no começo, né, Fabiano? Como a gente começou a empresa, só com a parede, não tinha nada lá dentro. Veio uma máquina, veio outra máquina, aí tem os insumos, não é só as máquinas. Você não faz uma usinagem só com máquina, você precisa de ferramenta, precisa de recurso, precisa de tudo. Então teve ferramenta, né? Ele tem muito parceiro, eu também tenho. Então teve coisa que a gente emprestou, não comprou. Hoje a gente compra quase tudo que a gente precisa, a gente compra, né? Mas bastante coisa a gente não tinha, então emprestou de um, emprestou de outro. Às vezes você vai fazer uma rosca lá, ele fez semana passada uma peça lá que tem uma rosca 7/8 BSP, uma coisa assim, né? Isso. Não tinha um macho. Mas se eu vou comprar um macho... Pra fazer uma peça eu não fiz a cotação, mas deve ser uns R$900. Sim. Que é grande, a bitola grande assim. Uma peça só. Pra uma peça só. Ele entrou em contato com alguém, né? E graças a Deus a gente tem muito parceiro. Tem. A gente ajuda muita gente e muita gente nos ajuda, né? Já isso pra gente é bom. bastante, Ajudamos bastante gente. Quem a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Então o cara emprestou o macho pra ele, usou, devolveu. Tudo certo, fez a peça, entregou. E veja, né, que essa ineficiência gerada pela demanda, muitas vezes o desenho que já nasce com ela, né? O projeto já nasce de um jeito que não é eficiente para a manufatura, né? Exato. Que o projetista, às vezes, nem tem noção de se ele tomar decisão A ou B, ele vai facilitar ou dificultar muito a usinagem. Se o projetista não tiver passado no chão de fábrica, ele pode fazer um estrago na empresa, né? Se o projetista não for lá da área lá do chão de fábrica saber o que ele, muitas vezes o que ele não projeta, né? Muitas vezes não ele quebra o orçamento, né? Às vezes você chega nem... louco, mas o orçamento é tão caro. Mas, cara, olha o que o seu projetista colocou no desenho. Sim. Eu tenho uma história legal dessa aí. Por favor, conta aí pra gente. Tem um colega nosso, ele trabalhava numa empresa grande lá em Sorocaba também. Daí, ele estava trabalhando no centro de usinagem, inclusive. Ele disse que fazia furo lá, um furo numa parede de 200 milímetros e era calibrado esse furo. Mas aí, e sempre quebrava a broca, quebrava a ferramenta e dava um maior trabalhão para fazer. Isso já há muito tempo, né? Fazia e repetidamente, fazia sempre essa peça. E fazia. Depois ele foi, curiosidade, foi perguntar o gestor lá, né? O gestor entrou em contato com a engenharia foi e passou o contato. A informação que ele precisava, que o desenhista estava fazendo, e ele não sabia para que era, mas ele calibrou aquele furo lá. Fez o que estava no desenho. O que era aquele furo? Uma passagem de água, cara. O cara calibrava em 2 centésimos, o furo em 200 milímetros de parede. Se fosse a passagem de algum líquido ainda muito... Mas imagine as horas para fazer uma peça dessa. Então, olha quanto tempo você leva. Então, aí às vezes o cliente chega pra gente, né? Eu preciso reduzir custo, preciso comprar mais barato essa peça. Aí a gente fala, calma aí. Você quer reduzir custo ou você quer aumentar a sua margem? Quero aumentar a minha margem. Então, deixa eu fazer um diagnóstico na empresa de ponta a ponta para entender onde vai aumentar a margem. Aí tá no projeto, tá no definição da matéria-prima, tá na forma de compra. Às vezes o cara fica 2 meses comprando, né? Cotação, vai, volta, não sei o que, etc e tal. Quanto custa 2 meses de processo de compra? Será que dá para fazer diferente? Aí
manda em cima da hora. Então, quando você começa a entender aonde ele quer chegar e o cliente dá abertura para você avaliar o processo como um todo, Nossa. a gente está aqui falando da usinagem, Isso. mas é muito mais amplo que isso. Sim. A usinagem, sim, já tem muita oportunidade de melhoria. Formato de material. Quem define formato de material, muitas vezes, é o cliente. Com qual base? Alguns com mais experiência, alguns projetistas, e outros com menos experiência. E o formato de material não é simplesmente pegar a peça e ver o sobremetal e o comercial mais próximo, né? E a fixação? Como é que você vai ser seu processo? Como é que O você vai cara que fazer tá comprando aquilo? material, ele quer comprar o mais barato. Então ele vai fazer, eu preciso usinar 24 milímetros, vou comprar uma chapa de 1 polegada. Tem só 1 milímetro, vai prender com 1 milímetro na morsa? Como é que você faz isso? É isso aí. Como é que faz? Mas aí, quando o projetista entende isso, ele poderia projetar diferente a peça. Eventualmente já, sei lá, né? Sem facear os dois lados e a peça está pronta, dependendo, né? Ele não precisa chegar naquilo. Sim, ele tem que ter essa visão, né? Então, vejam só, né? É tão complexo a cadeia que, como a gente está falando de projeto, né? Se o projeto for bem feito, é mais barato usinar, requer menos ferramenta especial, requer uma série de coisas que todo mundo trabalha menos e ganha mais dinheiro. É isso que eu sempre falo, né? Então, na minha experiência, né? Esse diálogo não está aberto no dia a dia. Não tá assim, senta na mesa, vamos discutir. É aquela coisa fria de uma parede, tá aqui um monte de desenho, cota isso aí, preciso correndo da cotação, volta, e aí fica um silêncio. Isso acontece muito em empresa multinacional, né? Por exemplo, lá tem a empresa, ó, cara, por que essa cota nesse desenho aqui? Não, você tem que seguir o que está no desenho, porque a planta é a matriz que manda assim, tem que ser assim. Acabou. Isso aí. Aí lá, se a gente tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que a matéria-prima disponível lá, já é na medida, por exemplo, sabe? Não precisa usinar. Por isso que ela é mais eficiente. E é mais eficiente, já está tudo calibrado, barra retificada, tudo certinho, você só vem, né, e termina as laterais. Aqui não, você vai ter que partir de uma barra inteira, maior, etc. Aí vem o cara jogar, cara, no Brasil é mais caro fabricado que lá na Europa. Aí você fala, mas calma aí, vamos olhar o todo, né? Tudo bem que a gente tem uma série de ineficiências, lá também tem algumas, mas se a gente não olhar um pouco mais, a gente não sai dessa conversa. E aí fica nessa briga aqui de uma parede gigante do cliente e do fornecedor, pedindo orçamento, voltando orçamento, negociando desconto e pressionando. Complicado isso, né? Complicado. Ganhar dinheiro dessa forma aí fica mais difícil, né? Uma queda de braço constante. Exatamente. Fica aí, como você comentou, né? A questão da ineficiência. Hoje, olhando para o Brasil, em relação, né, ao que a gente consome através da internet, como que está o Brasil hoje em relação à tecnologia? Está um pouco para trás. Sim. E no Brasil tem muita tecnologia, não é que a gente está para trás, tem muita, mas não está no nível que eles estão. Né? Por exemplo, uma coisa simples, né? Conversando com o Matheus lá do pessoal da Altec, nos Estados Unidos, no Canadá, esses países aí, você não compra uma máquina sem o medidor de altura lá, o Renischal. É um item básico da máquina. Aqui no Brasil, se for comprar isso aí, o cara não compra porque é muito caro. Sim. Mas qual que é o benefício disso, né? A peça já sai da máquina. Mas aí é a questão do tempo, né? Então é a questão vai e volta naquele caso que a gente falou da gestão. Da conta. O cara quer fazer esse investimento para ele ter retorno a longo prazo, ele não quer fazer. Um papador lá custa 24 mil reais. Poxa, vou pagar 24 mil reais? Não. Mas quanto de qualidade você vai evitar com aquilo, precisão, tempo ocioso medindo. Eu já fiz muito preset com reloginho, com papelzinho. Toma tempo. Toma tempo. Não é que é ruim de fazer, é que toma tempo. Eu acho que assim, né? A gente está numa fase, agora, nos últimos 15, 20 anos, 15 anos, que não dá mais para ter ineficiência do jeito que tem, né? Então, o que aconteceu? A manufatura inteira tá indo, já foi, né? Para a Ásia, porque o pessoal lá tá fazendo com muito mais eficiência, né? Tem várias discussões, mas o problema é imposto, etc. O que manda muito é a eficiência. Então, já não dá mais para ficar tendo contas grosseiras só, né? Não, vou comprar a máquina aqui, põe para trabalhar. Já tem que ir na vírgula hoje em dia para ganhar o dinheiro, né? Então, todos os dispositivos da máquina, todas as opcionais que vão facilitar a produção, ferramentas específicas e tal. Só que a gente tem que estar aberto para fazer esses cálculos diariamente e tomar as decisões baseadas nesses números, né? Que é algo que talvez a gestão está em transformação. Tem muita gestão que não está lá, tem algumas que já estão lá na frente. Mas não tem mais espaço para aquela gestão antiga, né? Não tem. Mudou muito o mercado, né? Tudo que basicamente a gente aprendeu de errado, né? Aprendeu errando com os erros dos outros.
A gente tem agora uma visão que a gente tem que acertar. A gente já sabe como que faz errado, então a gente tem que acertar. Uhum. Basicamente é isso. A gente não pode fazer errado porque a gente já sabe que viu não o pode resultado. fazer, né? É. Já tem o exemplo que não deve ser feito. Exatamente. E assim, a gente tem eu vejo assim, né? O mercado industrial de tecnologia, eu tenho a sensação que o vendedor conhece muito mais do que o cliente, né? Você vê lá o próprio papo que você falou agora lá da máquina, né? Então tá um pouco desbalanceado. O vendedor tá tentando fazer o cliente ganhar dinheiro, em alguns casos, né? Quando realmente a tecnologia é bem colocada e tal. Só que o cliente acha que o vendedor está querendo empurrar um produto nele. E talvez é um pouco disso, em alguns casos. Então, a gente também está numa transição daquela crença que o vendedor é oportunista, e que foi no passado, né? Em alguns casos ainda para aquele vendedor que está vendendo uma solução de produtividade. E aí, como separar um do outro? É difícil. É difícil e acho que a resposta tem que fazer as contas. Você tem que embarcar, fazer as contas, tomar a decisão, porque talvez ainda não dá para confiar, mas também esse vendedor que empurra a ineficiência já não vai caber mais já. Não vai ter espaço. É complicado, né? Porque ele perde, né? Sempre ele perde, ele ganha uma vez só, né? É isso aí. O cara ganha uma vez só. Né? E você vê aí o mercado do Brasil, né? Hoje todo mundo fala da China. A China tomou tudo, a China tomou. Por que a China tomou? Porque nós somos ineficientes. Nós não somos eficientes, né? Somos bons, mas a China tá melhor, tá mais rápida, tá mais ágil, tá ganhando dinheiro mais fácil. É lógico. Aí você vê, vamos aplicar isso aqui no Brasil, esquecendo o mercado da China. Por que tem empresa que abriu o CNPJ no mesmo ano da outra empresa, uma tá voando, a outra não tá voando? Por quê? Isso. Porque ela investiu, ela Qual que é o acreditou, diferencial? Qual que é a As diferença? máquinas estão lá, as tecnologias estão lá, tá tudo aí. As pessoas que são o diferencial para você poder... Exato, aí tem que ser a questão da visão, né, para você poder alavancar o seu negócio. Porque, assim, eu penso assim, né, cada um pensa de um jeito, mas eu penso assim, nada como você melhorar o seu o serviço como a concorrência. A concorrência faz você sair do lugar. Então, se você se acomodou e ficou ali daquele jeito ali, o seu concorrente vem e vai pegar o seu serviço, né? Então, se você não foi ineficiente, se você foi ineficiente e não teve essa visão e o seu concorrente teve, ele vai pegar o seu serviço. Sim. Eu ouço as pessoas falando, eu ouvi esse tempo atrás aí, mas vocês estão, como que foi a palavra mesmo? Você roubou o meu cliente. Falei, cara, isso aí não existe. O cliente não é de ninguém. O cliente, se você tiver um bom relacionamento com ele, ele fica. E você for eficiente, ele fica. Todo mundo Por que você perde o cliente? Porque você é ineficiente e você não tem um bom relacionamento com ele. Todo mundo quer gastar menos trocando de qualquer coisa. Mas o cara que tem o serviço, eu sou o cliente, eu tenho um serviço meu, que é muito importante para minha empresa girar. Eu sei o preço que ele vale. Esse cara aqui, eu tenho 30 anos que eu faço com esse cara aqui, me atende bem, faz muito bem. Aí apareceu um CNPJ novo ali que vai fazer pela metade do preço, porque o custo dele é diferente. Pô, vou jogar lá. Quanto tempo vai ficar lá? Não sabe. Vai ter que sentir o cara, vai ter que ver. Por isso que tem um monte de empresa que ela já tem um lote que tá aqui, ela manda 2, 3 peças ali pro cara e sentindo ele. Na hora que ela tiver confiança, e se esse cara fizer o mesmo trabalho que esse aqui fez, de relacionamento e eficiência, vai pegar o serviço. Mas aí cabe a você. Você fez o seu trabalho de dever de casa, fazer o seu cliente se sentir bem, atender bem ele, ser rápido com ele. E continuar numa jornada de maior eficiência, né? E não pegar parar ali, né? Pegar o cliente, legal, é muito fácil. Agora, manter o cliente é um trabalho constante. Pegar o cliente numa base de... vou entrar, vou fazer um preço baixo para entrar, é o que o mercado faz. Não tem futuro longo. Agora, pegar um cliente com base, vou entregar valor de eficiência, é difícil de fazer. É o que ninguém consegue fazer, poucos conseguem fazer, mas aí é o jogo certo, né? Tudo bem, vocês vão sentir menos mal se um concorrente pegar um cliente de vocês para entregar metade do preço e conseguir ganhar dinheiro e melhorar a qualidade de entrega, mas de uma forma eficiente. Você vai falar, cara, eu quero ver o que esse cara tá fazendo. Pô, ele tá com essa tecnologia e tal, vou querer também. Aí quando você aplica aquilo, você tá pau a pau. É isso que tem que acontecer, né? E não vou pegar o cliente e dar um desconto aqui, depois eu enfio a faca. Isso aí não chega em lugar nenhum, né? No mercado é difícil, né? É difícil. Não, porque tem usinagem pra caramba aqui, né? Tanto aqui, em todo lugar, tem usinagem em tudo que é esquina, cara, não é? Não tem barreira de entrada, né? Não. Qualquer um consegue, né, começar Qualquer um não, né? Alguém da área consegue começar um negócio, e às vezes até por falta de conhecimento, não sabe precificar. Esse é um grande problema também, né? Precificação e tal. Mas eu ia fazer mais uma pergunta. Então a gente falou de evolução, né? De equipamentos, que vocês viram em toda a carreira de vocês. Da gestão, que hoje é necessária uma gestão diferente, que faz conta, que pensa em
em eficiência, etc. Mas a última pergunta em termos do que vocês viram de evolução é em modelo de negócio, né? Como mudou a forma de fazer negócio desde que vocês começaram até agora? Assim, do macro mesmo, né? Vai lá, pede cotação, vai em cliente, abre o cliente, ganha credibilidade, vai aumentando. Mudou ou não mudou isso? Eu acredito, assim, da minha experiência que eu venho bem de lá de Maceió, tinha, assim, o vendedor que eu acho que é o modelo a ser seguido até hoje, cara. Que é o vendedor que ele vai até o cliente. Ele sempre tá lá batendo na porta do cliente. Hoje para você ter ideia, assim, você faz um orçamento, é tudo no computador lá. Você não tem contato mais com ninguém. Uhum. E dessa forma fica frio pra caramba. E ele orça em tudo que é lugar e vai colocar serviço em tudo que é canto. Não fica fixo, não fica fiel Uhum. a uma empresa só, né? E eu acho que, assim, mudou bastante, mas eu acho que eu concordo que tem que ser raiz, né? Tem que ser a pessoa tete a tete. Uhum. Você ir até o cliente, conversar e saber conversar, né? Saber o que você está vendendo, Tem que ter o relacionamento com o tem que cliente. ter o relacionamento e você tem que conhecer do que você está vendendo, né? Uhum. Porque muitas vezes aquele cara que está orçando por trás lá, ele não conhece muito da usinagem, nem do produto que ele vende. E eu acredito assim, mudou muito, mas eu acho que da forma antiga ainda é muito mais eficiente. Uhum. Você tete a Porque tete. talvez hoje tenha uma sensação que ganha tempo, só que na verdade acaba perdendo, assim, por essas questões que você está falando aí, né? É assim, eu faço uma pergunta para você agora. É que você como faz parte, você é o proprietário da Peerdust, assim, você tem muitos fornecedores, né? E pelo que você já contou pra gente um pouco, é, fica naquele ali frio, né? Você manda pra ele lá, mas você não confia, você não sabe se ele vai te entregar o produto, né? Sim, esse é um ponto. Eu acho que aí cai naquilo que vocês falaram de credibilidade, de conhecendo o trabalho aos poucos e desenvolvendo um relacionamento, né? É o que você falou agora, né? Uhum. É, Só que o que acontece? Quando o cliente quer baratear, enfim, põe uma pessoa não técnica para fazer a compra, vira uma planilha, tudo isso aí. Uhum. Qualquer um dá um preço ali, fala que entrega, vou pôr o pedido. E aí depois começa. Ah, mas não chegou no prazo, chegou diferente, tá com um problema aqui, não me atendeu mais, sumiu, não faz follow-up, né? E tem dificuldade, existe dificuldade de mensurar isso, né? Mas assim, a forma de fazer negócio, teve a internet que ajudou com e-mail, e telefone e tudo mais, mas ela continua igual, né? Pede cotação, o pessoal tem que fazer a cotação, manda para a pessoa toma alguma decisão X, Uhum. depois ela manda pedir de compra e aí tem que ficar cobrando para o negócio sair, né? Uhum. Isso não mudou, né? Não. Mudou a ferramenta. A internet ajudou a sair do fax pro e-mail, etc e tal, né? Mas na minha visão, né? Esse jeito normal de fazer as coisas esconde muita ineficiência ainda, que é o que a gente falava antes. Uhum. Tá na mesa discutir o projeto? Não tá. Tá na mesa discutir o formato do material? Não tá. Tá na mesa uma série de outras coisas? Não tá. Enquanto a gente não conseguir esse espaço para discutir, a gente vai chegar no limite da eficiência da usinagem, mas tem um monte de outra coisa que a gente pode alcançar, né? Isso. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente viu e trabalha bastante na Peerdust, né? De fazer as coisas diferentes. Uhum. Para os dois lados. Vamos fazer diferente? Como que eu facilito a tua vida, fornecedor? Como que eu facilito a tua vida, cliente? Se dá abertura? Dá abertura. E aí a gente começa a tentar construir uma coisa com menos esforço, mais eficiente para os dois lados e que gere mais receita também para todo mundo, né? O que levou a gente chegar até aqui? Foi o contato, né? O tete a tete. Você confiou no serviço que você passou pra gente, Uhum. tá confiando até agora e trouxe a gente até aqui. Com certeza. Né? Por quê? Porque a gente tem um bom relacionamento, não só pessoal, assim, profissionalmente, você tem confiança que a gente vai fazer o serviço e vai te atender, e hoje a gente chegou aqui. Sim. Que é isso que o cliente precisa, né? Isso. Tanto é que na visita que você teve lá na nossa empresa lá, você, na Peerdust, né, você mais representando a Peerdust, vocês têm um projeto a longo prazo aí de eficiência, né? Na questão da usinagem é um projeto grande, não é pequeno, é uma coisa grande que envolve parcerias, né? Exatamente. Peerdust sozinha não vai conseguir fazer porque depende de
dessas parcerias, né? Uma empresa que é focada nisso, outra empresa que é focada naquilo, e vocês têm o seu modelo de negócio lá também. Então, esse trabalho, evidentemente que ele vai ser assertivo e vai bombar no mercado. Já está bombando, né? Já está acontecendo, já a realidade já. Só que o que a gente busca hoje é segurar o serviço aqui interno para poder ser mais eficiente e levar esse... Como que a gente faz isso, né? Que nem você falou, como que você pode facilitar a vida da minha empresa, da nossa empresa, sem conseguir ter esse retorno de agilidade, de entregar mais rápido. Você precisa entregar mais rápido também. Você precisa ser eficiente também. Mas para você ser eficiente, né? E você precisa dos parceiros, eu também seja eficiente. Exatamente. Todo mundo tem que trabalhar na mesma visão, né? Exatamente. E tanto é que o projeto que vocês têm não é todos os fornecedores que trabalham nesse projeto. Alguns específicos que vocês estão trabalhando. Exatamente. Então, é isso aí. Eu acredito que isso aí é um... A gente vai fazer parte disso aí. Isso pra aí. gente vai ser muito bom, né, Fabiano? Pra gente, né? A gente, né, comprou a máquina lá na feira lá, já pensando em melhorar porque a gente já sabe que máquina velha, né? Beleza, você ganha dinheiro com a máquina velha, mas não vai ganhar por muito tempo. Vai chegar um tempo que ela vai começar a dar pau, vai gastar com manutenção. Sim. O dinheiro da manutenção você pagava com uma parcela da máquina nova. E hoje mudou muito o mercado de você comprar uma máquina nova, né? Antigamente era difícil demais. Era um evento assim. Você comprar uma máquina era... O evento da vida, né? Você vê uma empresa descarregando uma máquina, puta, aquela empresa tá ganhando dinheiro. Sim. E hoje já não tá mais assim. Hoje tem quantos anos de CNPJ? 7 meses de CNPJ. E a gente, graças a Deus, conseguiu comprar uma máquina nova. Vai vir agora em janeiro aí. Porque mudou muito o mercado, né? As empresas que vendem essa tecnologia também tem que facilitar a venda para poder acontecer o negócio. Então precisa de alguém que esteja alavancado aí. Então tudo é um projeto que a gente tem lá na frente, né? Então hoje a gente... Só que a gente tá construindo com alicerce bem concretado, cara. Não é na areia, não. É isso que é importante. Tem conhecimento do que a gente fabrica, né? Do que a gente se propôs a fazer, a gente conhece bastante, né? Sim. Eu acho que a única barreira que a gente tinha quando a gente montou a empresa, talvez, era acreditar na gente mesmo. Porque até então, né? Você imagine a situação dele. E ele trabalhava nessa empresa que eu saí de lá há 15 anos. 14 anos. Ganhava, era um dos funcionários que mais ganhava lá. Um salário bom, né? Pra ele abrir mão de tudo isso aí, pedir a conta, pra ir arriscar um negócio que ele nem sabe se ia dar certo, é muito difícil, a decisão é muito difícil tomar. Eu tomei a minha decisão lá porque eu já tinha saído da empresa mesmo, já tava meio sem rumo, agora eu vou. E ele já tinha topado também, ele falou pra mim, vai, corre atrás de tudo que eu vou. Foi o que aconteceu, eu corri lá atrás do barracão, né, corri atrás de outras coisas lá. Ele pediu a conta dele lá, a máquina chegou, de lá pra cá a gente não parou. Pergunta pra ele se ele quer voltar a trabalhar pros outros. Não volta, a gente não vai voltar, mas é um caminho sem volta. Não vai voltar pra trás não, a gente vai andar, o negócio, a visão aqui é que daqui pra frente. A gente trabalhou só nisso a vida inteira, estudou pra isso, conhece do negócio. Sabe o que tem que fazer, né? Sabe o que tem que fazer. Sabe as alianças que tem que ter também, né? Esse é o aprendizado que a gente tá tendo hoje, a questão da gestão. Gestão pra gente é uma coisa nova, tanto pra ele quanto pra mim. A gente nunca lidou com cliente, com pedido de compra, com parte fiscal, tanto é que a equipe, a Virgínia da PRDS, me ajudou muito com parte fiscal, não é minha área. Sim. Eu sou da área da usinagem, precisa emitir a nota. Aprendi, né? Hoje eu faço, né? Mas orçamento, tem que fazer. Isso, orçamento, né? Você tem que ser rápido no orçamento, essa questão do orçamento, o tempo de resposta que você dá para o orçamento é muito importante e pode validar a sua venda. É isso aí. Isso é muito importante. É isso aí. Então são coisas que a gente está aprendendo, né? Teve orçamento que a gente acertou? Não, todos não. Claro. Mas a gente não devolveu nenhum. Esse orçamento tá muito caro, eu não vou fazer. Tudo que a gente trouxe para dentro da empresa, a gente entregou. E a gente entrega, né? Isso é um... Eu falo que é um mérito, meritocracia da nossa empresa, a questão de entregar no prazo e muito bem feito, porque a gente preza muito isso aí. O prazo, pode prejudicar a sua empresa de uma forma que a gente nem faz ideia. Sim, é isso aí. Então a gente pega muito firme na questão do prazo. E a gente trabalha desse modelo aí. Eu acho que o que a gente tem falado muito, assim, o inimigo aqui de todo mundo é a ineficiência. Sim. Não é o cliente, não é o fornecedor. Primeiro a gente tem que resolver agora a ineficiência, que ela é muito alta, se a gente quiser competir de verdade. A gente está recebendo muita procura de nacionalização de produtos e etc. Porque o cenário está mudando. Mas isso no mercado brasileiro é ótimo. Então, e assim, a pergunta é, consegue fazer no Brasil? Claro, consegue. Qualquer peça usinada a gente faz aqui, fato. Agora, consegue fazer na eficiência, no custo? No custo que faz lá fora. E não é lá fora Ásia, às vezes é o custo lá fora Europa, né? Então, esse é o nosso trabalho agora. Como a gente torna a cadeia mais eficiente, que é essa jornada que a gente está agora, né? É um desafio grande, é enorme, vocês sabem disso.
Mas muito que a gente falou aqui já aponta para onde tem que ir. Tem que investir nas coisas certas, tem que melhorar os fluxos de trabalho, tem que combinar várias coisas com a cadeia inteira. É esse caminho que a gente tem que perseguir para ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, a gente consegue entregar mais barato e ganhar mais dinheiro e aumentar o volume do negócio como um todo, né? Então essa é a jornada. E eu queria aproveitar, pedir para vocês fazerem uma mensagem final, um convite, enfim, trazer um pouco mais de mensagem pessoal de vocês para a gente fechar o podcast aqui. Bom, da minha parte, né, eu acho que deve ser mesmo o Fabiano, que o convite que a gente tem é que quem não conhece a Cadmil, né, por favor, compareça lá na Avenida Fernando Steca, número 955, Sorocaba. A gente está lá, toma um café com a gente lá, vai conhecer a empresa, vai conhecer o que a gente faz, né? A gente está num trabalho aí de fazer o nome da empresa crescer e a gente crescer junto. Então, convido você aí a vir para nossa empresa, conhecer o nosso trabalho, ver de perto o que a gente faz, o que a gente entrega, o porquê que a gente entrega desse jeito. E tá convidado, tá de porta aberta para quem quiser comparecer lá. A gente trabalha muito tempo na área de usinagem, a gente já é especialista em vários segmentos, né? Na parte de óleo e gás, na parte de farmacêutica, a gente com mineração, Aviação agora também, né? aviação a gente Aviação a está gente entrando ingressou aí. também, a gente está, né, focado também nessa parte de aviação. Tem um parceiro nosso que está indicando, né? Um abraço lá pro Luiz, de Sorocaba, e vai lá na Cadmil que a gente vai te atender e a gente vai crescer, tá? É isso aí, é isso aí. Bom, queria agradecer vocês aí pelo tempo, por esse bate-papo. Acho que vai ter a oportunidade de a gente voltar aqui para falar de outros temas também, assim que a gente for evoluindo nossos projetos em conjunto, né? Isso. Mostrar um Com pouquinho certeza. aqui os benefícios. Mas obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela parceria com a PIR. Realmente vocês são muito relevantes aí pra gente, fazem parte aí dos principais parceiros de manufatura que a gente tem. As pessoas daqui da PIR gostam muito de trabalhar com as pessoas aí da Cadmil. Oh, que maravilha. A gente também gosta muito de trabalhar com vocês. É um Parceiro, agradecimento e um parceiro nosso muito importante que começou junto com a gente. E a gente tem um carinho muito especial aí pela equipe da Peer Industry, que é um cliente muito agradável pra gente, né? relevante Então, a também. gente muito relevante. Então, é uma parceria que a gente tem interesse em continuar por muito tempo. E a gente também. que agradece essa oportunidade de estar aqui também, né? Pra gente poder seguir o nosso projeto e desenvolver. É isso aí. Muito obrigado, então, pessoal. Bom, para quem não conhece ainda a Peer Industry, entra no nosso site. A gente tem uma solução completa de terceirização de usinagem de ponta a ponta. Agora com o teor digital, a gente consegue gerar muito valor aí para fabricantes de máquinas e para outras empresas que buscam ou já terceirizam usinagem. E do outro lado, logicamente, a gente tem parceiros confiáveis de ponta aí que trabalham num modelo diferente, trabalham num mindset diferente, que permitem que a gente torne a cadeia inteira mais produtiva. Então entra no site, chama a gente, marca um bate-papo que a gente avança. Obrigado e até a próxima.